Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Alô, galerinha! Boa tarde ou bom dia, hoje é feriado, 1º de maio, quero, acima de tudo, saudar os trabalhadores desse país, especialmente aqueles que estão trabalhando em meio à pandemia e em meio ao feriado, né? Mas, evidentemente, que eu estendo a todos os trabalhadores que, na sua grande maioria, estão sofrendo com a crise, já sofriam com a crise econômica, e ela foi colocada num número estratosférico em relação à pandemia. Nós estamos vivendo muitas dificuldades, então, vamos lá, né? É um dia bonito hoje, ensolarado, temperatura agradável. Hoje não vamos passar dos 23, 24 graus. Então, é um dia que, se fosse um dia normal, seria convidativo para a gente ir ao parque, né? Dar uma caminhada. Mas como enquanto estamos em quarentena, né, gente? Vamos ter todo o cuidado, mesmo que você resolva dar uma caminhada e tal. Distância das pessoas, se proteja, use máscara, enfim, tudo aquilo que você já sabe que é importante para a gente conseguir manter os níveis aceitáveis. Nunca são bons, porque eu diria que se uma pessoa morrer, já é uma tragédia, né? Mas se a gente for analisar apenas aritmeticamente, os números globais do nosso estado são ainda bem, mas bem menores que várias regiões do nosso país. Então, isso deve ter algum porquê, né? E eu espero que seja muito em relação à atitude que nós estamos tendo aqui, de nos preservar, de fazer a quarentena, de cuidar, ter a empatia de um e de outro, enfim, tudo aquilo que a gente tem consciência, né, de que é preciso fazer. Muito bem, o nosso RDC Esporte vai até 1 da tarde, sempre para a CERS. Lembrando que à 1 da tarde veio o Barriça com a apresentação do Silvio Benfica. Os nossos convidados de hoje, está ele aí, o seu Caju tricolor, fardado, né? Agora vão voltar aos treinos, viu, Caju? Tá mais alegrinho, tá motivado ou não? Boa tarde a todos aí, né? Em primeiro lugar, desejar aí um parabéns pelo Dia do Trabalhador a todos aqueles que estão trabalhando e principalmente aqueles que estão na linha de frente aí na batalha contra o coronavírus. Mas, por um lado, feliz, mas por outro lado, não também, né? Porque agora nós vamos ter mais notícias a respeito do futebol, né? Mas a preocupação ainda é grande ainda a respeito dessa pandemia aí, né? Que preocupa bastante. Não sei se não é muito precoce a volta ao futebol. É isso aí. Vamos falar também com o senhor Márcio Chagas da Silva, que nos honra mais uma vez com a sua presença. Alô, Márcio Chagas, boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caju. E notícias, de certa maneira, assim, gratificantes para nós que somos amantes do futebol, gostamos da modalidade, mas eu sigo aquilo que a gente já tinha debatido outro dia, Ribeiro. Eu acho que é uma medida precipitada, né? Veio muito a calhar com essa pressão política no país para tentar desconcentrar um pouco esse foco inteiro que tem com relação à questão política do país. E como o Caju falou, não sei como é que vai ser esse retorno. Tem algumas medidas que devem ser respeitadas, mas o futebol e qualquer outra modalidade coletiva, normalmente ele é um esporte de contato, vai ser uma dinâmica completamente diferente, até para os jogadores não chegarem muito perto uns dos outros, vai ter até a maneira e a mecânica como vai se jogar futebol vai ter que mudar um pouco nesse primeiro momento, em virtude de manter esse distanciamento entre os jogadores. Então vamos ver como é que vai funcionar essa nova medida aí do nosso prefeito Marquesan. Que liberou os treinamentos com alguns protocolos. O que eu considero é o seguinte: quando fala assim, mas os clubes do interior não têm a estrutura, possivelmente, para atender de forma administrativa todos os protocolos. Aí é que entram as federações que vão ter que dar esse suporte aos clubes do interior, né? Vão ter que também dar suporte no translado,
porque os olhos não podem ir cheios, né, tem uma distância nas máscaras, em especial, e aí eu entro na questão que você levantou, Márcio, na medição de temperatura, né, dos jogadores. Eu imagino o seguinte, o árbitro da partida, aí isso eu gostaria de que você tocasse. Como é que o árbitro da partida vai ter que se comportar? É ele, o quarto árbitro, por exemplo, que vai estar com aquele medidor ali na boca do túnel, passou o jogador, ele pi, pi, beleza, tá liberado, pode entrar. Vai ter que ser isso? Eu imagino que sim, né? Vai ser mais uma função para o árbitro, né? Já tem tantas durante a partida, vai ter que aferir jogador por jogador para poder estar dentro do campo de jogo, a não ser que a federação disponibilize uma equipe médica que faça esse procedimento na saída de cada vestiário. Acredito que caixa o suficiente tenha para investir se der o reinício da competição agora. Mas se deixar à mercê e a critério dos árbitros, será mais uma atribuição, mais um dever, e aquele retorno esperado não só financeiramente, mas também do aparato, quando acontece alguma situação fora do âmbito do futebol, nunca existe para ajudar o árbitro nessa situação. Então, eu sinceramente acredito que vai ser mais uma pressão aos árbitros, porque controlar agora a temperatura corporal dos jogadores. Jogar de máscara, será que é possível, seu Caju? Será que eles vão jogar de máscara? Olha, eu acho bastante complicado, viu, Ricardo? Porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que não é do meu hábito do dia a dia de estar trabalhando de máscara. Eu já acho um pouco complicado. Até tu se acostumar por causa da respiração, né? O pessoal da área da saúde já são mais acostumados, né? Aí para eles é tranquilo. Mas, por exemplo, eu, particularmente, já levo alguns minutos até se adaptar com o uso da máscara. Imagina um jogador de futebol que começa uma partida já correndo, né? E a respiração e batimentos cardíacos a 1000, né? Eu acho que é complicadíssimo. Acredito eu que é meio que impossível. E tem um outro detalhe, Caju, tem a questão da transpiração também, né? Então vai estar correndo, vai estar transpirando, vai estar pingando, automaticamente vai molhar aquela máscara, a não ser que façam alguma máscara específica para uso durante uma partida ou para usar durante um esporte. Então tem várias situações aí que são adversas e novas aos jogadores. Então até o processo de adaptação ao uso da máscara vai ter que se dar um certo tempo para ver se os jogadores realmente vão conseguir se adaptar com essa nova forma de poder exercer a sua função. Até aproveitar, não quero perder a oportunidade, Ribeiro, de tocar uma cornetinha, né? Tu imagina que já tem uns atletas mascarados, hein? E ainda usar mais da máscara, daí não vai dar para aguentar, né? É verdade, não tenha dúvida disso, né? Agora, eu acho que é 17 de maio, né, que seria... nós teríamos ainda quase 20 dias até começar os jogos. É claro que os números no país são preocupantes. Eu acabei de elogiar os números do Rio Grande do Sul, mas eles são preocupantes, né, porque nós não estamos vendo ainda uma curva descendente. A gente nem sabe se nós chegamos no pico. Ontem o ministro da Saúde chegou a admitir o perigo de termos mais de 1.000 mortos por dia. Então, isso quer dizer que há uma projeção de dias muito piores. A gente tem acompanhado outros países aí encerrando campeonatos. Eu acho que esta volta ela ainda está no modo stand-by. Vão voltar os treinamentos, mas jogo mesmo, eu não sei se ainda vai ser batido o martelo. Eu estou com vocês, eu acho bem perigoso essa medida, mesmo sabendo que ela era inevitável em relação a tudo que nós já falamos aqui, questões políticas, questões financeiras, questões emocionais, psicológicas da população, tudo isso está sendo envolvido nessa história. Nós estamos acompanhando aí os grandes clubes demitindo, né? O Flamengo está demitindo, quer dizer, grande, rico Flamengo está demitindo. Agora, uma coisa interessante, e juro para vocês que não é, até porque quem me conhece sabe que eu não sou, né? Eu até sou, às vezes, impoliticamente correto em demasia, tá? Então, eu não tenho necessidade nenhuma de jogar para a torcida. Agora,
demitir funcionário para manter salário de jogador, convenhamos, é uma rasteira, né? E ainda os clubes têm coragem de pedir para sócio manter em dia, né? Para quê? Para continuar mimando o que se chama de ídolo, né? É um negócio que eu não aceito. Me desculpem, eu não aceito isso aí. Primeiro os funcionários, depois esses jogadores. E veja bem, eu separo o que é jogador de futebol, que na verdade, a gente deveria tratar o jogador, o que são 95%, né? Jogadores que ganham muito pouco. Esses 4% que vivem no Ilha da Fantasia, tá? Esse jogador tem que esperar. Como é que o Flamengo faz um negócio dele? Assim, uma coisa inacreditável. Eu quase não acreditei quando eu li isso aí, Tchê. O que vocês acham? Agora tu falou em Flamengo, agora tu falou em Ribeiro, tu falou em Flamengo. O Flamengo, desde o ano passado, quando aconteceu o caso com aqueles meninos do Ninho do Urubu, né, não é de se surpreender uma medida dessas, né, de exatamente ir na base, né, nos funcionários, aqueles que ganham menos, entrando na questão política, que não tem como a gente não falar sobre isso, é a questão do capitalismo, né? Então é o homem sobrepondo sobre o homem, é o grande querendo comer o pequeno. Imagina a família de um funcionário que já tem um salário relativamente baixo, né, perante ao trabalho que ele exerce dentro de um clube. E o cara é demitido em meio a uma pandemia, em meio ao caos econômico do país, de saúde do país. O cara vai se manter de que maneira? Com auxílio de R$600 agora, nesse momento. Então, o clube pensou somente no seu ídolo, né, e esqueceu de quem realmente carrega o piano o tempo inteiro. Porque esses funcionários normalmente são funcionários de mais de 15, 20 anos. São caras que estão ali realmente pelo amor à camiseta, pelo amor ao clube. Diferentemente desses ídolos que qualquer oferta um pouquinho maior estão debandando e indo para outros espaços. É bem isso aí, Márcio. É bem isso aí. Uma coisa que a gente tem que ser bem ciente: o jogador de futebol, ele vai embora. O funcionário, a instituição, continua aqui batalhando e tentando sempre trazer alegrias para os torcedores. E eu vejo de uma maneira: se tem que ter maior redução, que seja no jogador de futebol. Porque hoje, jogador de futebol... Vou dar um exemplo do meu time, que é o Grêmio. Tá? Eu acredito que o mínimo que um jogador de futebol hoje, lá do profissional, tá? O que eu digo assim, os que já estão estabilizados, né? Eles ganham no mínimo R$100 mil por mês. Bem por baixo, tá? A gurizada que está subindo, que subiu recentemente, já ganha os seus bons dali dos seus 15 a 20 mil também a partir desses valores. Então eu vejo que se tiver que reduzir, não precisa ser 30% dos jogadores, que seja 50% dos jogadores e que pague eles no próximo ano, como foi o acordo, mas que não tenha redução de salário dos funcionários, porque esses aí ganham salários baixíssimos, salários que são a realidade do mercado nacional, né? E demissão, então, eu nem posso cogitar. E outra coisa que eu gostaria de debater também é o seguinte: os clubes de futebol também têm que entender o lado do torcedor e tem que dar aquela reduzida nas mensalidades para o próprio torcedor continuar pagando a sua mensalidade se conseguir. Porque até agora eu não ouvi falar nada a respeito... Não, pelo contrário, Caju. ...benefício para o sócio. Não, pelo contrário. O clube está querendo e tentando motivar outros a continuar pagando. Nesse momento, a mensalidade do futebol é segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Sabe? Pelo contrário, esses clubes que têm orçamentos milionários, eles tinham que estar ajudando o sócio, não pedindo para ele, porque, na verdade, é para tapar essa ilha da fantasia que existe no falso futebol, que tem jogadores que nem utilizados estão sendo, que ganham fortunas. Aí eles erram lá e sempre acaba sobrando, né,
pro pobre, né? Que tem que sustentar e carregar o piano, como disse o Márcio Chagas. Ainda mais nesse paternalismo que existe ainda, né? Jogador aqui no Brasil precisa de alguém que fica limpando a sua chuteirinha, né? Recolhendo o seu materialzinho lá. Por isso que eles não ficam na Europa lá, vêm embora enlouquecidos aqui, para ficar junto com os parça. E hoje, vou repetir, estou falando de uma casta reduzidíssima da elite do futebol, que não tem nada a ver com o grosso da categoria de jogador de futebol, que que está sofrendo, que ganha muito pouco. Mas entre os jogadores, pelo contrário, qual foi o clube lá da Europa, acho que foi o Bayern de Munique, né? Que os jogadores se cotizaram, entre eles acertaram um percentual de redução para manter o pagamento dos funcionários. Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil, tu fica contando nos dedos o cara que dá uma cesta básica, que faz alguma ação. O resto tá nem aí, sabe? É que nem o senhor Aranda lá do Atlético Mineiro. Não, no meu ninguém mexe. É isso aí. E aí, tu, Caju, que é um fanático, um torcedor, mas me parece que é um torcedor consciente. Aí é quando eu digo pro torcedor que paixão cega, ela é ruim em qualquer coisa. Seja na política, na religião, no futebol. O cara não pode ser cego, o cara tem que saber analisar o que está acontecendo com a razão também, né? E não pode aceitar que tudo seja válido por causa de um título. Não, não é. Um título não pode custar a falência do clube, o título não pode custar o salário dos funcionários, não pode. Tu não pode pagar rios de dinheiro e depois a conta vem, né? A conta vem. Mas isso aí daria um seminário, meus amigos. Eu até quero usar um exemplo, viu, Ribeiro e Márcio. Até eu acho que o Márcio vai poder me ajudar um pouco, porque eu sei que o Márcio gosta de jogar um basquete. E o Márcio, de repente, está mais atualizado do que eu. Mas eu vi uma matéria um tempo atrás de um jogador novato da NBA, tá? Eu não lembro qual é o time, mas para vocês verem, um jogador novato, primeiro ano dele de profissional da NBA, ele doou parte dos seus salários para pagar um mês de salários de todos os funcionários do clube. Eu não lembro o nome do clube, e também não lembro o nome do atleta. Mas é um baita exemplo. Também, imagina o primeiro ano de profissional dele na NBA e o cara já está fazendo essa baita ação. É sensacional, né? Na realidade, é uma consciência política e de coletivo, né? Ele é um cara que não pensa... Ele sabe que o dele está garantido porque ele, por ser um novato e já ganhar cifras faraônicas, ele sabe que aquilo ali não vai modificar no seu dia a dia, mas vai modificar no dia a dia dos funcionários que ali são o que realmente trabalham de fato, né? Não estou desmerecendo a função dos atletas, porque os caras também, eles são cobrados, são exigidos, mas é como o Ribeiro falou, os caras vivem no mundo da fantasia, sabe? Os caras que não sabem, não vão num banco, não pagam conta, tem motorista esperando no estacionamento, tem um office boy que faz o pagamento das contas, são os caras extremamente alienados. Tanto que quando eles têm que se posicionar de alguma maneira, os caras simplesmente se escondem. Eles não se posicionam politicamente, não se posicionam racialmente, não se posicionam de jeito algum. É aquele velho ditado, jogador joga e não fala mais nada. Por isso que a gente não vê nenhum jogador brasileiro tomando ações de colocar a cara a tapa, de levar debates. O movimento do bom senso, que foi iniciado em 2013, não deu certo em virtude disso, porque é só eu e fim de papo, né? Os caras alegam que as férias não dá para curtir, não sei o quê, e eu não vou entrar em mérito de férias, porque cada um sabe o que faz, mas nas férias os caras estão fazendo jogos beneficentes, alguns se lesionam em férias, e depois quando voltam, acho que o clube tem que tratar, quando na realidade se tu te machucou nas férias, tu tem que buscar o auxílio médico. O clube não tem que te receber porque naquele momento tu não estava servindo ao clube. Ele pode te auxiliar, mas quem foi responsável foi o atleta. Então, falta dirigentes, né, que deixem de passar a mão na cabeça do jogador e trate-os como funcionários.
como a nova nomenclatura, né? Eles são colaboradores e não funcionários. Eu acho que é que eu tenho um pensamento completamente diferente, assim, sabe? E utópico, eu reconheço que é utópico, porque eu gostaria que o jogador de futebol, como qualquer outra profissão, tivesse a sua carteira assinada, tivesse as suas obrigações e seus deveres, e seus direitos pertinentes à CLT, né? Claro que isso aí é utópico, porque imagina, né? O cara trabalha, ele pode ser demitido a qualquer momento, né? Tendo o aviso prévio, mas poderia pedir demissão. E os clubes não querem isso, né? Porque tem a questão do passe, tem a questão do vínculo. Imagina os clubes serem impedidos de negociar jogador, né? Então, na verdade, virou uma bola de neve que é impossível de ser consertada. É como aquela história do bicho, né? Que virou uma cultura. Os caras ganham uma fortuna para perder, viu, Márcio? Porque para ganhar tem que ganhar o bicho, né? É um negócio impressionante. Tu entrou agora nessa história do bicho. Eu me lembro uma vez, não foi apitar, em 2010, Brasileiro de 2010, São Paulo e Atlético Paranaense na Arena Barueri. E aí, o Diguinho, o filho do Carpegiani, meu amigo de infância, ele foi no vestiário para conversar. E aí ele tava bravo porque o São Paulo tinha perdido pro Ceará no domingo e o bicho era de 20 mil reais. Aí eu disse, não. Aí eu falei pra ele assim, tá, 20 mil? Não, 20 mil pra cada um. Aí eu disse, não, tu tá louco, cara? Aí ele disse, não, 20 mil, mas tava no envelope, 20 mil pra cada um, se ganhasse do Ceará, lá no Ceará. Daí eu olhei pra ele assim, sabe quanto é que a gente ganha aqui? Ele disse, não, deve ganhar isso aí. Eu disse, cara, o bicho de um de vocês paga eu, os bandeiras, o quarto árbitro, o delegado, e sobra mais 5 mil ainda de troco. Paga os os caras, aéreos não acredito, ainda. mas... Aí os caras assim, não acredito. Eu disse, cara, eu pra apitar esse jogo aqui, São Paulo e Atlético Paranaense, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sabe quanto é que eu tô ganhando? R$2.300. Para ser chamado de filho disso, mau caráter, ladrão e tudo que tu possa imaginar. E os caras me perdem o jogo e cada um ia ganhar 20 pau. Cara, 20 pau de taxa de arbitragem, mas eu pego o uniforme de todo mundo, levo para casa e lavo ainda. É o paternalismo, é um paternalismo indecente, Caju. Isso aí é um deboche, né? Para a crise que as pessoas estão vivendo. É um deboche. Eu converso muito com o torcedor gremista, né? Porque eu faço lives no meu perfil, eu dou oportunidade de voz ao torcedor no meu perfil, né? E eu respondo as mensagens de todos os torcedores que me seguem lá no Caju Tricolor. E o que eu vejo, Ribeiro e Márcio, o torcedor gremista, ele está carente, está muito carente. E eu acredito que do co-irmão também, porque hoje em dia o atleta ele chega com seu carro, com a sua nave espacial, entra dentro do CT, se prepara no maior dos confortos, vai lá, treina, toma aquele banho caprichado, sai com aquela sua dieta já na mão, levando para casa, né? Porque o jogador, quando sai do CT, ele leva a dieta dele para casa, né? Que é o jantar dele, né? Então, ou café, não sei o que é, mas eles levam a marmitinha. E o torcedor gremista, eles falam muito o seguinte: saudade da época do velho casarão, do Olímpico, que nós íamos lá, ficavam lá, aqui, ó, grudadinho na grade, assistindo o jogo. O teu ídolo passava ali, tu ia ali e dizia, vou dar um exemplo, vou usar um exemplo, eu ia lá na grade lá e dizia, e aí, Darley? E aí, Odinho? E o cara passava, fazia um sinalzinho de positivo, ou te dava um oi, naquela corridinha rapidinha, tu já estava super feliz. E hoje nós não temos mais jogadores de futebol. Hoje nós temos popstar hoje. Tá? Infelizmente, o torcedor ele está carente de ídolos. O jogador de futebol hoje ele teria que valorizar muito o torcedor, porque é ele que faz com que o clube consiga pagar o seu salário.
Mas isso aí é uma cultura que estabeleceu-se no futebol como um todo. Agora, os grandes esportes de alta competição, né? E isso aí é uma coisa assim que eu não consigo, eu não consigo assimilar. Nunca assimilei na minha carreira inteira. E olha que eu tenho 35 anos já nessa história. Eu nunca consegui acreditar como é que isso foi. Opa! Quem é esse aí? Vamos apresentar aí, Márcio. Esse aqui é o Miguel, meu primeiro filho, tem 7 anos. Gosta de futebol bastante, tá jogando um play e quer que eu vá lá olhar o gol que ele fez. E aí eu disse pra ele que agora vai estar aqui. Um abraço para ti, viu, queridão? Valeu. Oh, que legal, que legal. Essa é a parte boa da quarentena, né, Márcio? Então a gente ficar com a família, então, né? Não, e tem uma outra parte boa, é que a gente consegue. Eu sou professor de educação física. E a gente consegue valorizar os professores das escolas que ficam com os nossos filhos, porque é um desafio, viu? A gente tem que se virar em vários durante a tarde inteira, paciência, tem a questão do afeto também, porque nos aproxima cada vez mais, mas tem os desafios. Mas tem a educação, né? Tem a educação. Ela está trazendo vários olhares que normalmente a gente não tem pela dinâmica do dia, de deixar o filho na escola, depois de buscar, mas a gente não tem esse acompanhamento e muitas vezes as escolas ficam mais tempo com os nossos filhos do que realmente a gente. Então eu tenho valorizado cada vez mais, até porque eu sou da área da educação, tenho valorizado cada vez mais, tenho gostado também, mas estou torcendo que volte a vida normal de uma vez também. Nem me diga, eu tenho um filho de 11 anos, né? Adolescente. E eu tenho uma filha também de 21 anos que mora em Lajeado, né? E às vezes o meu piá chega para mim e diz assim, pai, vem cá. Aí eu vou ali no quarto dele, daí ele tá estudando, ele vai lá, mostra uma ação de matemática, daí eu olho, mas daí tu tá de sacanagem comigo, eu não lembro mais isso aí, né, cara? Aí eu tenho que ir lá e puxar lá ajudas aos universitários, né? Universitários, é verdade. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse o portal cers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CERS. São 12h mais 33 minutos. Estamos com o nosso RDC Esporte pelos canais 24 ou 524 da NET, ou então em todas as plataformas digitais. Agradecendo a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho, 1h da tarde, o Silvio Benfica vem ancorando mais uma edição do Bairrista Futebol Clube. Estamos aqui em modo home office, né? Porque respeitando a quarentena, acreditando, orando, esperando que essa coisa passe de uma vez e sabendo que vai deixar grandes ensinamentos, vai deixar grandes lições, eu espero, pelo menos, né? Agora, infelizmente, eu não acredito que, como algumas pessoas falam, não, o mundo vai mudar. Não, o mundo não vai mudar. O mundo, a minha tese é o seguinte, viu, Márcio Chagas e Caju? Se o mundo não mudou com toda a tecnologia, nós estamos em 2020, e para quem é cristão vai me entender, nós temos os mesmos 7 pecados capitais, eles continuam os mesmos. O ser humano age da mesma maneira, seja na época das cavernas, hoje, com um avião supersônico, indo para Marte. É igual, né? Então, os valores morais são os mesmos, né? Então, no mundo, o ser humano ele é o mesmo na sua essência. Claro, cada um difere pelo seu perfil, pela sua aprendizagem, pela sua experiência. As pessoas são diferentes, né? Mas, na sua essência, o ser humano é o mesmo e vai ser igual, seja qual for a hecatombe que aconteça, né? E eu digo isso, infelizmente, né? Porque e digo para mim mesmo, que eu também continuo com muitos defeitos, né? Uns já melhorei, é verdade, outros permanecem, porque a gente é o que é. Eu nunca acredito assim. Eu acho que o ser humano pode melhorar e piorar, mas na essência ele vai ser sempre o mesmo. O que eu acho, né? Enfim, mas isso é uma outra tese, né? Eu já entrei uma questão sociológica e outras.
e outras coisas mais, né? Olha aqui, ó, eu acho assim, ó, que é possível que a gente tenha uma transformação, já que falamos em transformação, em alguns conceitos, ou status, melhor dizendo, do que tínhamos visto antes da parada, né? Vocês acham também que pode mudar? Que alguns clubes vão ter mais dificuldade para voltar ao ritmo, outros vão poder aproveitar a parada e melhorar, outros vão sofrer com a parada e piorar? Vocês acreditam que isso possa acontecer? Com certeza, Ribeiro. Eu acredito que vários clubes terão muita dificuldade, né, porque estava no início de temporada, alguns jogadores sendo testados e teria o tempo suficiente, um tempo hábil, né, de testar algumas apostas nessas competições estaduais para tentar, mais adiante do Campeonato Brasileiro, realmente firmar alguns jogadores que pudessem mais adiante ser negociados no mercado europeu. Isso vai atrasar o lado de vários atletas, né, pela questão física, pela questão emocional, pela questão psíquica também, porque para nós já está sendo uma dificuldade estarmos em casa o tempo inteiro. Imagina esses jogadores que têm uma dinâmica de vida o tempo inteiro se movimentando, né? Treino de manhã, treino de tarde, e agora os caras estão se vendo numa... Agora eles saíram um pouco daquela bolha da proteção, agora eles têm que cumprir o protocolo que está sendo mandado, né? Então, de certa maneira, também está sendo um desafio para eles de não chegar tão mal fisicamente como se estivessem voltando numas férias. E isso vai ter peso, né, nas equipes. Nas menores, então, nem se fala. E tu mencionou antes a questão salarial. Eu vi uns dados, eu não me esqueci agora qual foi a fonte, mas 0,87% dos jogadores de futebol no Brasil recebem acima de 50 mil reais. 80% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Essa é a realidade do futebol brasileiro, essa é a realidade do povo brasileiro. Então, esses caras que o Caju mencionou ali, que são os extraterrestres, e são extraterrestres, porque eles chegam numas naves que a gente nem sabe de onde saíram, mas a gente idolatra os caras, que eles entram no CT, se arrumam, já tá tudo separadinho lá no armário, fardamento, dobrado. Os caras ainda têm cara de pau de reclamar que não tá com cheiro bom às vezes, tá? Os caras são caprichosos, e os caras entram, treinam, largam o uniforme, ou às vezes largam de qualquer jeito, o roupeiro vai lá, recolhe, lava, e não tem o trabalho absolutamente... É só esse trabalho. Sai de lá, volta para casa, vai do bem bom. Então, eu acredito que um pouco dessa transformação e mudança de enxergar o mundo, isso acho que vai ser um aprendizado para todo mundo. Não tem como não mexer com o ser humano, né? Por mais que eu também pense que nem tu. A gente continua cometendo 7 pecados capitais, a gente, desde que o mundo é mundo, continua cometendo os mesmos erros, mas o olhar, a empatia, eu acredito que isso aí foi um fator determinante durante esse período da Covid, porque a gente não chegou no pico ainda, né? E quando o pico dessa doença se alastrar realmente, e eu torço para que ninguém tenha algum parente próximo que esteja nessa situação vulnerável, mas se porventura acontecer, as pessoas vão conseguir ter um olhar diferenciado, inclusive para a sua vida, de dar valor para algumas coisas que realmente estão esquecidas, como ajudar ao próximo sem tentar se promover, né? Não adianta também eu fazer uma ação beneficente e ficar postando com o meu celular só para fazer um status de que eu sou bonzinho. Na realidade, quem tem que fazer somos nós, porque a gente tem condições de executar isso aí e tem que fazer sem querer gratificação posterior. Tem que fazer pela necessidade do nosso próximo. Mas isso é meio que o Momo falou, né? É um pensamento mais sociológico, filosófico, utópico, mas isso ainda existe no ser humano e eu sou um que levo muito isso na minha vida. E aí, Caju, o que tu acha? Eu vou concordar com o Márcio aí, porque em alguns aspectos aí a respeito das ajuda ao próximo. Infelizmente, vocês sabem, né, que tem pessoas conhecidas, famosas, que vão ali, fazem aquela ação, ajudam um próximo, fazem a sua selfie e mandam para as grandes emissoras aí para estarem espalhando, né? Eu acho que quando tu queres ajudar alguém, tu não precisa mostrar para ninguém que tu ajudou.
Tá? O que importa é o teu sentimento de bem-estar, de estar ajudando o próximo. E não de tu estar buscando elogios que você está ajudando. Mas cada um faz aquilo que acha melhor. Eu ainda sou daquele pensamento que tu pode ajudar sem precisar ter marketing em volta. Mas eu vejo que vai ter bastante... muitos clubes, né, que vão sofrer muito por causa dessa pandemia, né? Principalmente esses clubes aí do interior, os clubes pequenos, né? Como os clubes grandes já estão sofrendo com a pandemia, né? Então vai ser bastante complicado. E na parte física eu vejo da mesma forma que o Márcio falou, vai ter clubes que vão ser beneficiados e outros não. Vou usar um exemplo do meu clube, que é o Grêmio. O Grêmio, ao meu ver, vai ser beneficiado pela pandemia. Por quê? O Grêmio não estava bem fisicamente no início dessa temporada. No meu ver, isso foi prejudicado pela troca do preparador físico. Ao término de uma pré-temporada, foi trocado o profissional, chegou um novo profissional e ele não pôde mostrar e não pôde trabalhar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é o correto. Então, eu acho que essa parada aí vai trazer benefício para o Grêmio. Já para o co-irmão, eu acho que vai ser um prejuízo para o co-irmão, porque o co-irmão já estava mais ajustado nessa parte física e também do trabalho do seu técnico, que começou do zero desde o início da temporada, né? Mas também eu vejo que tem muitos atletas do Grêmio que estão muito focados. Um exemplo é o Paulo Miranda, que vem publicando nas suas redes sociais, o zagueiro Rodrigues também, o Orejuela também está mostrando aí alguns vídeos, e eu busquei algumas informações, e o atleta do Grêmio, que está tendo um desempenho, está buscando muito a parte física, manda mensagem 2, 3 vezes para o preparador físico do Grêmio, é o Thiago Neves. Thiago Neves, que está muito focado nessa parte física, que liga todos os dias para o preparador físico, troca mensagens, e ele está buscando um melhor da parte física para quando ele voltar, ele estar assim, quase 100%. O que não deixa de ser uma notícia não surpreendente, mas esperançosa, né? Porque o Thiago Neves, ele é um jogador que ele é um grande ponto de interrogação, né? A única coisa que se tem dele é a garantia do Renato. Comigo ele vai jogar. Até agora não conseguiu, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. E eu concordo contigo, eu tenho dito também, Caju, que o Internacional foi um dos clubes que mais se prejudicou com essa parada, porque o Internacional estava numa curva ascendente. Eu sempre faço questão de dizer que isso também se mede através da régua que o clube está. E a régua do Inter estava bem baixa, né? Em razão de tudo que se sabe, de anos e anos de problemas, de mudança de sistema agora, enfim, um grupo que tem limitações técnicas e tal, e o Cudê estava conseguindo, aos pouquinhos, né, fazer esse time jogar dentro do sistema que ele escolheu, e o Inter estava crescendo. Então, essa parada é ruim para o Internacional em razão disso, né? E já o Grêmio não estava jogando bem. O Grêmio fez um primeiro tempo maravilhoso no Grenal do Beira-Rio e uma partida aceitável lá em Cali, né? De resto, o time do Grêmio, na minha opinião, não conseguiu jogar bem nenhuma partida. E acho que o Renato estava tendo dificuldades dentro do padrão que não muda do Grêmio, né? Como falei, o Renato é bem ortodoxo, ele não muda, o time do Grêmio joga da mesma maneira, e acho que, como eu já tenho dito também, o Grêmio não tem um primeiro volante, precisa urgentemente de um primeiro volante para poder jogar melhor esse jogo que ele quer jogar, né? Porque com um primeiro volante, olha aí, esse barulhão aí, né? Esse primeiro volante não é só pelo fato do meio-campo reforçar a marcação. Ele vai ajudar também aos grandes zagueiros que o Grêmio tem não ficarem no mano a mano com os adversários, coisa que tem acontecido, inclusive para jogadores como o Jeromel e Kahneman, que são extraordinários, que estão tendo dificuldades. Porque os 3 volantes que o Grêmio tem, que estão jogando, são segundos volantes, todos eles, né? E lentos
na recuperação, o que deixa um buraco enorme quando o Grêmio perde a bola. A Ju não pode discordar também, não tem problema. Não, eu concordo contigo, Ribeiro. Eu vejo falando há muito tempo que o Grêmio precisa daquele volante clássico de marcação. O 2016, 2017, o Grêmio tinha o Wallace, que era bom na marcação, tinha o Jailson, que muitos dizem que tecnicamente não era um jogador bom, mas na marcação ele era muito bom, tanto que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. E o Grêmio, desde a saída desses jogadores, o Grêmio não tem mais esse pitbull ali no meio de campo. E eu vejo que, tendo esse jogador, ele vai dar um suporte, sim, para a zaga, que a zaga precisa ser protegida, porque chegar no mano a mano não pode. E o Grêmio precisa, sim, de um volante de marcação. E também vejo que o Grêmio precisa de mais 2 peças urgentes, além do volante, que é mais um articulador, porque o Thiago Neves ele não é articulador. Ao meu ver, ele vai disputar vaga ali com o Alisson na direita. E o Grêmio também precisa urgentemente de um camisa 9, que venha para ser titular ou pelo menos para brigar por uma vaga com o Diego Souza. Mas aí eu te provoco. Até mesmo porque se o Jean-Pierre se machucar, nós não temos outro articulador. E o Grêmio precisa muito de um articulador. E na base, tu não vê nenhum jogador que possa vir a suprir essa necessidade? Eu, sinceramente, acho que os trabalhos de base, agora com essa pandemia, deveriam ser muito mais valorizados. Né? Até para que haja essa diminuição desses salários exorbitantes no futebol, que se valorize o trabalho da base. Eu não sei qual é o garoto hoje na base que vem se destacando, mas o ano passado teve 2 que foram campeões mundiais sub-17. E um deles era um volante, um meia. É o Diego Rosa. Diego Rosa. O Grêmio agora com essa parada, ele está subindo 3 jogadores do transição, né? Até por sinal, transição vai continuar na quarentena, né? O Grêmio não tem projeto nenhum agora para o time de transição. Mas Diego Rosa está subindo o atacante Elias, que é o Elias, e mais um outro meio de campo que é o Pedro Henrique. Eu me fugiu o nome. Não é o Pedro. Pedro não Lucas? é o Pedro Lucas. Não é. O Pedro Lucas está. É o Rildo. Isso, Rildo. O Pedro Lucas é uma grande promessa do Grêmio. Eu já venho falando desse atleta já há bastante tempo, mas ele tem 17 anos. Eu acho que ele poderia sim já estar ganhando essa bagagem junto com o Ele está muito embirradinho ainda. Ele está muito ainda. É isso aí. Ele é muito franzino e eu vejo que o Grêmio agora precisa fazer um trabalho físico nele para ele ganhar mais corpo, porque no profissional ele vai precisar ser mais forte, mas é um canhoto, camisa 10, clássico canhoto, e que tem muita habilidade, e quando chega no ataque, sabe finalizar e fazer gols. É um baita jogador. Ele, com 9 anos, ele fez um teste no Real Madrid, foi aprovado, e ele só não ficou no Real Madrid por causa de esses problemas legislativos, né? Ele não poderia assinar um contrato. Tanto que quem apadrinhou ele na época foi o Ronaldo Fenômeno. Não, eu conheço esse menino aí, ó, que estava nos jogos de base, sempre destoou, sabe, na categoria. Tem vários meninos bons dessa faixa etária dele lá no Grêmio. O trabalho do Grêmio da categoria de base, inclusive, é um trabalho, pelo que eu acompanho aqui, é um trabalho referencial, né? O trabalho do Inter também, mas o do Grêmio ele conseguiu, nos últimos anos, ter um destaque assim muito maior e certos anos, inclusive, ganhou praticamente todos os títulos de categoria de base, né? Desde a transição para o Júnior, que é mudou a transição, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, 13, vem descendo. Porque é um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo. Então, esse menino é para mim, eu acho que ele vai vingar e vai vestir a camisa do profissional antes dos 20 anos. Eu acho que ele vai se consolidar ali no Grêmio. Se ficar, né? Eu acho que ele tem tudo para ser o meio articulador, esse que tu mencionou, que estava faltando daqui a alguns anos,
com certeza esse menino vai ocupar essa camisa. Eu vejo que o Pedro Lucas, no próximo ano agora, ele já deva subir para o profissional, porque é um guri que o Grêmio vai ter que valorizar ele para poder segurar esse guri, porque joga muita bola. E pelo que eu sei, o Grêmio já vê ele com bons olhos. E até mesmo para reforçar a respeito da base do Grêmio, o Grêmio que vem fazendo nos últimos anos um trabalho muito bom na base, vem revelando grandes talentos como Arthur, Matheus Henrique, entre outros jogadores que vêm se destacando e que o Grêmio vem lucrando com esse trabalho, né? E o Grêmio que agora está também trabalhando aí nesse novo CT, que ainda vai melhorar ainda muito mais ainda o trabalho de desenvolver esses atletas, né? E uma coisa que eu gostaria de reforçar, o Grêmio nos últimos anos também vem trabalhando as categorias de base, o Sub-17, quando vai disputar uma competição, ele sempre disputa essa competição de uma categoria acima. O Sub-16 joga no Sub-17, o Sub-17 joga no Sub-18. Então, assim, ó, o Grêmio sempre botando um patamar a mais para essa gurizada estar ganhando mais experiência e mais rodagem aí com as categorias acima da deles. Isso poderia valer até para os árbitros, né, Márcio? Para ganhar experiência e tal, né? Se bem que o árbitro ganha uma experiência mesmo na várzea, não é? Eu, quando apitava a Copa Paquetá, ali no Parcão, na Redenção, no Araribóia, Tamandaré, para mim foi aonde me deu a cancha. Sabe, quando eu ia apitar esses jogos profissionais e tomava aqueles calor, né, pressão, rodinha dos caras, eu dizia, pô, meu, aqui eu tenho toda a brigada lá fora para me ajudar, vocês não vão me assustar com nada, então não vai adiantar, sabe, porque exatamente a várzea que dá o suporte, conhecimento para o árbitro, até para ter um linguajar adequado com o boleiro dentro do campo. Porque não adianta ser o árbitro o melhor do mundo se o jogador não aceitar ele dentro do campo de jogo, esculhamba o jogo. Então tu tem que ter um diálogo, tem que ter uma aceitação, tem que ter uma boleiragem com os caras. Não adianta querer se esconder atrás de cartão e tocar cartão. E eu, no meu início de carreira, achava que... E uma vez eu quase quebrei a cara num jogo em Caxias do Sul. Caxias e Grêmio em 2008, um gauchão, que eu fui mal no jogo. E eu sou consciente disso. Acabei estragando a minha arbitragem quando eu fui inventar de expulsar, acho que era o Soares, um atacantezinho que tinha no Grêmio. E depois, tipo assim, ali eu perdi o controle disciplinar da partida. E ali eu comecei a pensar que não era a questão do cartão que ia fazer com que os jogadores me respeitassem, e sim a maneira da condução do jogo, o diálogo com eles, porque o cartão, ele é uma ferramenta onde eu devo usar somente na hora adequada. Eu não posso me esconder atrás dele. Tem situações que eu vou ter que dialogar, tem situações que eu vou ter que chamar a atenção, mas eu não preciso usar o cartão. O cartão eu tenho que ser usado na hora correta. E isso vem do aprendizado. E a várzea, como tu falou, né? A várzea é a melhor escola para passar pelo... Os árbitros deveriam passar pela escola da várzea. E não estou dizendo que tenham que apanhar, mas assim, para sentir o clima, para depois se adequar ao profissional. Porque no profissional, como eu dizia, tu faz a chuva voltar para o céu, porque tu tem toda a brigada militar ali para te dar o apoio. Eu quero dizer para vocês que eu Caju, quando estudei no colégio militar, teve um ano nós fazíamos a técnica em educação física. E aí eu tô falando, eu tinha o quê? 16 anos e tal. E nós fomos, não sei por que razão, nós começamos a bandeirar jogos do Araribóia. Imagina, com 16 anos. Vou dizer uma coisa, eu sei que o juiz passa, eu sei porque eu tive a prova. E não era por ter 16 anos que os caras aliviaram para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Terrível o negócio. Eu sempre brinco, né? No futebol, tu vê o melhor e o pior dos teus amigos. Isso aí. Uma peladinha de amigos, tu vê o melhor e o pior. Começou o jogo, o cara é teu parceiro, o cara vai te dar um pontapé, vai te dar uma chegada e vai dizer, aqui é futebol, é coisa de homem. Cara, mas a gente veio pra brincar. Não, eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar.
Isso aí. Caju, já aproveita e faz as tuas despedidas aí, Caju. Dá uma indicação de filme bom para nós aí. Fala aí, Caju. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sou meio... Eu não sou uma pessoa muito indicada para estar indicando filmes, porque eu vou lá no Netflix, eu olho a capa e o seguinte, tem que ser de ação, de guerra, porque eu gosto dos efeitos, né? Então eu não sou muito bom de ficar indicando o filme, né? Mas só para voltar, eu tenho um sobrinho meu que é árbitro de futebol, tá começando a carreira aí de árbitro, né? Já tá na divisão de acesso, Rodrigo Crivellaro, lá de Santa Maria, e ele apita uns jogos de várzea. Às vezes eu digo para ele, cara, é o seguinte, quando tu chega para apitar um jogo de várzea, primeira coisa que tu faz, tu olha que se tu precisar correr, para onde que tu consegue fugir. Saber para onde que tu pode fugir. Tu podia larga e não fica esperando o negócio. Mas, muito bem, Caju, muito obrigado. Valeu, Caju, valeu. Márcio, um abraço. Um abraço para essa coisa linda aí que tá aí, ó. Final de semana para vocês. Dá um abraço. Tchau, gente. Bom feriado. Tchau. Ei, tchau, querido. Tchau. Valeu, gente. Ficamos por aqui. Veio o Barrista com o Silvio Benfica. Tchau, gente. RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinita